Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de Direito Ambiental. Depois de vários contratempos, mudanças de calendário e acontecimentos gerais, a gente se vê aqui de maneira online para tratar de dois temas e assim encerrar a nossa ementa. Nós vamos conversar inicialmente sobre procedimento extrajudicial e judicial em relação à responsabilidade civil, que foi o último tópico que nós abordamos em sala de aula. Então falamos no encontro passado sobre responsabilidade civil, tema muito importante. Vocês já conhecem responsabilidade civil, então a gente apenas adequou algumas ideias ao direito ambiental e vamos conversar um pouco hoje sobre como se instrumentaliza essa responsabilidade civil. E aí eu coloquei para vocês esse título de tutela civil ambiental, em que a gente conversa um pouco sobre como isso ocorre, então, no âmbito extrajudicial e no âmbito judicial. Antes da gente falar exatamente sobre isso, nós temos que ter em conta um conceito que a gente já conversou a respeito em outros momentos, em outras disciplinas, um conceito que vocês possivelmente estão tendo contato na disciplina específica de direitos difusos e coletivos, que é um negócio chamado de microsistema de processo coletivo. O que isso quer dizer em linhas gerais, pessoal? Nós não vamos utilizar aqui de maneira pura o processo civil que vocês conhecem, que vocês estudam ao longo da graduação de vocês. Por quê? Porque esse processo civil, ele não se adequa a esses direitos, deixa eu me colocar aqui, a esses direitos que são os direitos que nós chamamos de direitos de terceira geração, que são os direitos coletivos. Inclusive, historicamente, um dos movimentos jurídicos que faz com que se reconheça direitos de terceira geração diz respeito à transformação do processo civil, porque ele não era adequado às necessidades que as demandas coletivas apresentam. Então vocês já conhecem certamente o artigo 81 do CDC, que no direito brasileiro estabelece para a gente o que são os direitos coletivos, que vão ser divididos em três classes: difusos, coletivos e individuais homogêneos. O difuso é o mais etéreo dos três, sempre trata de situações que transcendem um só indivíduo, mas que também está ligado a pessoas indeterminadas e que se vinculam por circunstâncias de fato, de maneira indivisível. Coletivo também transcende o indivíduo, vai além do indivíduo, do inciso segundo, também indivisível, mas aqui a gente fala em grupo, categoria ou classe de pessoas que se vinculam por meio de uma relação jurídica base. Inciso primeiro e inciso segundo são propriamente os direitos transindividuais, porque os direitos individuais homogêneos, a doutrina os chama de apenas de acidentalmente coletivos. Eles não são coletivos na sua essência. Eles são direitos individuais, mas por uma razão de eficiência processual, nós os reconhecemos como direitos coletivos para permitir um processo coletivo. Então, em vez de eu ter centenas, milhares de pessoas litigando individualmente, quando eu classifico esses direitos pleiteados, esses interesses, como individuais homogêneos, eu consigo utilizar uma só ação coletiva. Mas bom, nossa preocupação aqui não é fazer a distinção profunda do que seriam cada um dos três. Essa divisão tem sido também revisitada, a doutrina que já propõe uma categoria diferente. O que nos interessa saber é que direito ambiental e as demandas ligadas ao direito ambiental serão também demandas coletivas. Por isso, nós lidamos com essa ideia para tratar de um processo civil adequado que se harmonize com essa natureza, com essas características. E aí nós podemos falar nesse microsistema processual coletivo que tem uma base jurídica própria, que vai funcionar de maneira específica e que, portanto, não vai utilizar o Código de Processo Civil como norma primária. Então, no CDC,
Perdão, no microsistema de processo coletivo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que a gente acabou de ver, inclusive, tratando de normas a respeito de interesses que são transindividuais, que são coletivos em sentido amplo, e o CDC vai se somar a outros diplomas, a outras leis, no segundo parágrafo aqui, com destaque a Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, e vão compor esse microsistema. Então eu vou somar leis que regulam o processo coletivo no Brasil. Essas leis vão dialogar entre si à luz do que estabelece a Constituição Federal e utilizando o Código de Processo Civil como norma subsidiária para nos dizer como as demandas coletivas serão instrumentalizadas, serão processualizadas, como a gente vai concretizar direitos dessa natureza de acordo com normas processuais que atendam às particularidades. O nome disso, pessoal, é microsistema de processo coletivo. Em linhas gerais, eu vou somar leis que vão regular como vai se dar o processo coletivo. Eu não vou utilizar o CPC de maneira direta, apenas de maneira subsidiária, porque o CPC não ostenta características que vão permitir uma tutela adequada de demandas coletivas. Então, se eu não utilizo o CPC primariamente, eu vou utilizar outras leis. Essas leis somadas, essas leis em conjunto, formam esse microsistema de processo coletivo ou microsistema de tutela coletiva. Então, tudo que a gente estuda envolvendo as demandas dessa natureza vai ter essa base jurídica específica a partir da conjugação de leis diferentes. Demos destaque, então, CDC, Lei da Ação Civil Pública e Lei da Ação Popular. Também temos Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança e outras que vão se somar para realizar essas previsões que nos interessam. Além disso, e dentro dessa dinâmica, dentro dessa lógica do microsistema de processo coletivo, é importante a gente ter em mente um conceito que a doutrina mais recente, a jurisprudência mais recente tem validado, que é o conceito de processo estrutural ou de demanda estrutural, que muitas vezes vai se fazer presente nas questões ambientais. Pessoal, quando trato de uma questão coletiva, a gente não está falando de direito de vizinhança sendo aplicado ao João e a Maria. Nós estamos falando muitas vezes de situações que abrangem, que abarcam pessoas indefinidas. No caso do direito ambiental, pessoas que sequer nasceram ainda, pessoas que compõem uma futura geração. E alguns dos problemas, alguns dos ilícitos ambientais com os quais a gente vai se deparar, eles são problemas muito complexos. Eles não são problemas que vão ser resolvidos com uma simples decisão. São problemas que, para a sua solução, vão demandar sucessivas decisões, sucessivos momentos de compreensão, instrução, análise e decisão, que vai envolver uma dinâmica processual diferente, que vai se adequar a essa complexidade. Então, um processo estrutural é um processo coletivo que tem no seu bojo, que tem no seu cerne uma questão estrutural, uma questão que tem raízes profundas, uma questão cuja solução demanda alterações estruturais. Então, são questões muito complexas. Aqui eu trouxe para vocês a doutrina do Didier e do Hermes Zanetti, que fala um pouco sobre esse conceito. Então, o processo estrutural, ele está ligado a um problema estrutural, um estado de coisas ilícito, um estado de desconformidade, mas a gente está falando então de uma irregularidade, de um ilícito, o que eu quero combater tem essa natureza estrutural. É algo que a gente não resolve com uma simples alteração no mundo fático. Eu preciso de muito mais coisa acontecendo para que a situação seja relacionada. Buscar uma transição desse estado de desconformidade para um estado ideal, com uma reestruturação. Notem que a doutrina fala em uma decisão de implementação escalonada.
Daí porque também se fala em desenvolver-se num procedimento bifásico, que inclua o reconhecimento e definição do problema e estabeleça um programa ou um projeto de reestruturação. Um procedimento que será necessariamente flexível, em que eu não seguirei o rigor do procedimento previsto na lei, pela sua natureza, eu vou adequar as etapas, as fases, a forma de instrução, vou utilizar muitas provas atípicas e muitas vezes buscando a consensualidade. Então, esses são traços que dizem respeito a esse conceito, um conceito que é novo, é interessante, tem sido bastante utilizado. Uma situação que nós comentamos até, pessoal, na aula de Código Florestal, sobre APP, construção de alguns imóveis de ranchos em área de preservação permanente. Nós falamos que esse é um problema, que essa é uma questão muito comum. Acontece aqui em Mato Grosso do Sul com muita frequência, acontece em outros estados, acontece no Rio Paraguai, acontece no Rio Paraná, acontece no Rio Miranda, acontece em várias situações. Eu consigo resolver esse problema, essa questão, de maneira individual, de maneira isolada, mandando demolir por meio de uma decisão judicial um ou outro empreendimento, uma ou outra edificação irregular? Não consigo. Eu preciso adotar uma série de medidas, encarar essa questão de maneira macroscópica, olhar ela como um todo e pensar em soluções a partir disso. Então, esse é um exemplo de uma situação que a gente poderia chamar de um processo estrutural, se a demanda se estabelecesse também com esses contornos. Então, isso tem sido utilizado, era algo que a doutrina falava há alguns anos, mas que atualmente se tem aplicado no campo do judiciário. Conheçam esse conceito, porque ele tem aparecido bastante em discussões acadêmicas, em provas, concurso, OAB eu não vi ainda, que dizem respeito a demandas coletivas. Então, dentro do sistema, do microsistema de processo coletivo, surge um conceito que é o conceito de processo estrutural. E nós temos como primeira possibilidade de leis que regulam esse microsistema a Lei da Ação Civil Pública e sua aplicação ambiental. Pessoal, a Lei da Ação Civil Pública ela vai estabelecer um instituto muito importante para a gente, que é o do inquérito civil. Inquérito não é para vocês uma palavra nova, porque vocês, desde o primeiro semestre de processo penal, ouvem falar de um negócio chamado de inquérito policial, certo? O inquérito ele busca investigar, apurar algo de natureza criminal. Ele busca compreender materialidade, autoria de um crime. O inquérito civil, de maneira paralela, vai fazer a mesma atividade, mas agora numa demanda, numa questão civil. Então, se o inquérito policial investiga um ilícito criminal, o inquérito civil investiga um ilícito civil. E aqui a gente vai utilizar esse instrumento para situações que envolvem ilícitos ambientais. Então é a Lei da Ação Civil Pública que estabelece esse instrumento. Ele é de competência privativa exclusiva do Ministério Público, por mais que existam vários legitimados para propor uma ação civil pública, apenas o Ministério Público pode utilizar o inquérito civil. Então, o artigo 8º da lei diz que o Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, não sendo inferior a 10 dias úteis. Então, notem que aqui o Ministério Público vai ter o poder, a possibilidade de instaurar um inquérito civil. O Ministério Público preside esse inquérito. Então vocês estão acostumados talvez com o inquérito policial, que ele é presidido pela autoridade policial, por um delegado de polícia, seja civil, seja federal. O inquérito civil ele é um procedimento presidido pelo promotor de justiça, pelo procurador da República. E eles vão conduzir e determinar os atos que serão realizados para a investigação desse ilícito civil.
Além dessa possibilidade do inquérito civil, notem que a lei diz que o Ministério Público poderá requisitar, seja de entidades públicas, seja de entidades particulares, documentos necessários à instrução do inquérito civil. Esse poder de requisição, pessoal, é um poder muito importante. Por quê? Eu não posso me negar a responder uma requisição. Requerer é algo diferente. Se eu estou requerendo algo a vocês, estou pedindo, solicitando algo a vocês, vocês podem me responder de duas maneiras distintas. Talvez até três. Sim, não, depende. Se eu te peço algo, você tem a faculdade de me negar ou de me atender. Quando a gente fala de requisitar, nós falamos de agora uma comunicação com outro teor. Quando eu requisito algo para alguém, essa pessoa, o meu interlocutor, ele não tem a possibilidade de negar. Se eu requisito, eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Eu estou determinando que o meu interlocutor, que quem recebeu essa requisição, cumpra essa ordem. Aqui, inclusive, para ação civil pública, é previsto mais à frente da lei que constitui crime você não atender a requisição do Ministério Público no prazo assinado, quando essa requisição for necessária para a instrução de inquérito civil. Então, aqui não há faculdade de não fazer, de negar. O poder de requisição é muito importante e o poder de requisição para particulares e públicos, ele é algo que vocês vão ver comumente só ao Ministério Público sendo otorgado e ao Poder Judiciário. Por exemplo, a Defensoria Pública ela tem um poder de requisição, mas é um poder de requisição diferente. A Defensoria Pública requisita apenas de instituições públicas, ela não pode requisitar de particulares. Então, esse elemento é um elemento muito importante para a realização das investigações no inquérito civil. Lembrando que aqui é a própria estrutura do Ministério Público que realiza o inquérito civil. E aí existem várias normativas, vários regulamentos internos ao Ministério Público, que o CNMP faz, que as diferentes instituições do Brasil fazem, os ministérios públicos, que dizem respeito a procedimentos prévios ao inquérito civil. Então, no Ministério Público, o inquérito civil ele é o instrumento mais robusto e ele é utilizado quando já se tem notícia e elementos suficientes para atestar a prática de um ilícito. Mas eu tenho antes disso outros procedimentos. Então, se alguém denuncia algo para o Ministério Público, se aquele órgão ambiental comunica ao Ministério Público que aconteceu isso e aquilo em relação a alguma propriedade, isso chega ao Ministério Público como uma notícia de fato. Isso pode depois ser convertido em um procedimento preparatório e depois em um inquérito civil. Então, essa tramitação interna ela tem vários pormenores e várias regrinhas que se aplicam, mas o que a gente tem aqui previsto na Lei da Ação Civil Pública que nos interessa é o inquérito civil. No inquérito civil, também é possível que seja feito, também por disposição da Lei da Ação Civil Pública, formas de solução consensual. Então eu tenho um inquérito civil tramitando e antes de se chegar ao ponto de ajuizar uma ação civil pública para reparação do dano, por exemplo, é possível que se chegue a um acordo. E muitas vezes a solução ideal, a mais efetiva, a mais eficiente, tende a ser a solução em que se chega a um acordo. Então, para instrumentalizar esse acordo, existe a previsão no artigo 5º da lei de compromisso de ajustamento de conduta. Percebam que todos os órgãos públicos legitimados podem tomar compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Então, o termo do compromisso de ajustamento de conduta nós chamamos de TAC. Então, fica termo de ajustamento de conduta, como está aqui nesse box verde para vocês. Então, o TAC ele é um instrumento importante para formalizar os acordos que são realizados ao longo de um inquérito civil. E como eu disse, muitas vezes essa é a saída buscada, priorizada
por muitos membros do Ministério Público. Além disso, um outro instrumento que existe e que deflui também desses poderes que a Lei da Ação Civil Pública estabelece é a recomendação. Muitas vezes, algumas situações são resolvidas por uma recomendação. Recomendação nada mais é do que um documento em que o Ministério Público ou os demais legitimados encaminham ao autor do ilícito recomendando que ele adeque sua conduta, sob pena de sofrer as medidas judiciais cabíveis, dando a ele um prazo para atender essa recomendação. Às vezes é o necessário para que a pessoa saiba, tenha ciência sobre a irregularidade envolvendo uma propriedade que ela tenha, o descumprimento de uma reserva legal, a desobediência em relação a uma APP, e a partir disso já faça as correções necessárias, sem que seja necessário até formalizar um TAC ou mesmo ajuizar uma ação. Então, buscando a solução consensual, e aqui, geralmente no âmbito extrajudicial, se utilizam esses dois mecanismos, o TAC e a recomendação. Se algo for judicializado, não posso mais fazer acordo? Posso fazer acordo, posso fazer o acordo em juízo e ser homologado judicialmente, posso fazer um TAC de maneira paralela à ação judicial e apenas pedir a extinção da ação que está em curso, mas o TAC vai ser o documento que vai formalizar um acordo que seja celebrado. Na recomendação, a gente apenas aponta irregularidades e recomenda que o autor do fato adeque suas condutas. Não nem precisaria formalizar um acordo. Só cuidado que inquérito civil é de competência apenas do Ministério Público. TAC, todos os órgãos públicos legitimados podem celebrar, podem fazer. E falando dos legitimados, pessoal, aqui eu esquematizei para vocês, vou ficar bem pequenininho aqui, eu esquematizei para vocês legitimidade ativa para essas demandas. E aqui eu também aproveito para explicar para vocês por que eu disse há pouco que o processo coletivo tradicional não dá conta das demandas coletivas. No processo civil tradicional, eu posso pleitear em nome próprio direito alheio? Imaginem que um de vocês teve um direito violado. Eu, Guilherme, posso ajuizar uma ação em meu nome para reivindicar o seu direito? Não, isso não existe. Agora, se nós tratamos de uma questão coletiva, faz sentido essa limitação à legitimidade ativa acontecer? Ora, se eu tenho uma situação que envolve pessoas indefinidas, indeterminadas, como que eu faço para ajuizar algo? Eu vou precisar que todas as pessoas envolvidas ajuizem ao mesmo tempo? Todas procurem um advogado, uma advogada? Como resolver isso? Quando a gente tem nos anos 70 e 80, pessoal, o surgimento dos direitos de terceira geração, isso nasce junto com uma remodelação do processo civil, que vai ter duas frentes. Primeira frente, redimensionar, repensar a legitimidade ativa, para que ela seja, em especial, uma legitimidade extraordinária. O que é legitimidade extraordinária? É a legitimidade que vai permitir que alguém pleiteie em nome próprio direito alheio. Se, por exemplo, o Ministério Público ajuiza uma ação coletiva ambiental, o que ele está fazendo? Ele está pleiteando em nome próprio o direito de todos nós, o direito da coletividade. E aqui, a nossa Lei da Ação Civil Pública, ela vai estabelecer um rol de legitimados, um rol de instituições, de entidades que vão ter a prerrogativa, que vão ter a possibilidade de, em nome próprio, pleitear direito da sociedade como um todo, pleitear direito da coletividade. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente está falando de uma legitimidade extraordinária, em que as instituições vão, em juízo, pleitear direito que não é delas, direito que pertence à coletividade.
Aproveitando aqui, antes de falar propriamente delas, a legitimidade ela é extraordinária por essa razão e ela é concorrente. Por que ela é concorrente? Porque a lei estabeleceu vários legitimados. Percebam que nós temos, eu dividi aqui para vocês, instituições que fazem tutela coletiva, temos a administração pública direta, a administração pública indireta e até a possibilidade de particulares ajuizarem essas ações. Então, é uma legitimidade extraordinária que é conferida a várias pessoas. E todas elas podem ajuizar as ações, todas elas podem celebrar TAC, por exemplo. E aqui o terceiro nome, na parte de baixo do slide, é um nome que talvez vocês não tenham visto ainda, que é um nome esquisito, que é disjuntiva. Disjuntiva, ela é uma ideia que vai se contrapor à ideia de conjunção, de união. Então eu tenho uma legitimidade que é extraordinária, porque as instituições vão pleitear em nome próprio o direito de outras pessoas. Eu tenho várias instituições, portanto é concorrente. Agora, eu preciso condicionar o exercício da legitimidade de uma entidade a outra? Ou, se uma dessas entidades realiza alguma conduta, celebra um TAC, ajuiza uma ação, isso impede que as outras também possam agir? Se uma agiu, as outras todas têm que seguir o entendimento da que agiu primeiro? Pessoal, o termo disjuntiva quer dizer que não. O que também é problemático muitas vezes na prática. Mas o disjuntiva quer dizer que eu tenho várias entidades e elas todas atuam de maneira independente, de maneira que uma não está condicionada à atuação da outra. Então não há uma conjunção, não há uma união. Uma situação que acontece muito, que eu mencionei que pode ser problemática, por exemplo, é você ter um indivíduo, um empreendedor que é autuado pelo IBAMA, pelo IMASU aqui em Mato Grosso do Sul, pelo município. E aí, após essa autuação, ele celebra um TAC com essa entidade ambiental, seja da administração direta, seja da administração indireta. Então o TAC foi celebrado, esse indivíduo formaliza o acordo, ele assume obrigações, ele cumpre as obrigações. Mas, como a minha legitimidade ela é disjuntiva, nada impede que outra entidade ambiental, que o Ministério Público, que a Defensoria Pública considere, por exemplo, que aquele TAC foi insuficiente, que aquele TAC era inadequado, que aquele TAC não abrangeu a totalidade do dano. E ainda assim, agora, celebrar um novo TAC ou ajuizar uma ação contra esse indivíduo. Percebam que para o indivíduo estava tudo certo. Poxa, eu fui autuado administrativamente, celebrei um TAC com a entidade que me autuou, cumpri tudo. Mas, como essa legitimidade ela é disjuntiva, em razão desse mesmo fato, eu posso ter outras entidades que atuem e exijam medidas diferentes, que considerem que aquele TAC foi insuficiente. Isso acontece, pessoal. Se eu não tiver uma situação que envolva, por exemplo, expendência ou coisa julgada, eu posso ter o que vocês imaginarem de multiplicidade de ações desses legitimados. Na prática, a gente acaba vendo o Ministério Público atuando na imensa maioria dos casos que envolvem ilícitos ambientais. Seja nesse campo extrajudicial para garantir a reparação do dano, seja também na esfera judicial. Mas existem muitos estados que também atuam assim. O IBAMA, de tempos em tempos, ele também começa a ajuizar a ação e também atua celebrando termos de ajustamento de conduta. E aí problemas como esses podem acontecer. Então, isso é importante. Isso está ligado a essa palavrinha esquisita, a disjuntiva. Então, nossa legitimidade ativa ela tem 3 características. Ela é extraordinária, ela é concorrente e ela é disjuntiva. E quem pode, então, adotar medidas em razão, em decorrência dessa legitimidade? Pessoal, a lei estabelece Ministério Público e Defensoria Pública, que eu elenquei aqui como instituições de tutela coletiva. Como eu disse há pouco, administração direta, todas as entidades, União, Estados, DF e municípios.
Administração indireta, todas as entidades da administração indireta também. Autarquia, empresa pública, fundação e sociedade de economia mista. E aqui a gente tem uma regra específica para pessoas privadas, para particulares. Uma associação também terá legitimidade. Cuidado que a associação não faz inquérito civil, porque inquérito civil é apenas o Ministério Público. E a associação também não pode celebrar TAC. Por quê? Porque o TAC ele só pode ser celebrado por órgãos públicos. Mas essa associação pode ajuizar uma ação civil pública e pleitear a reparação do dano e pleitear as formas de reparação de dano que nós estudamos na aula passada. Requisitos: constituição há pelo menos 1 ano, além de ter pertinência temática, ou seja, ela tem que ter entre as suas finalidades institucionais a tutela, no nosso caso, da questão ambiental, do meio ambiente. Ressalva: o requisito de pré-constituição há 1 ano pode ser afastado pelo magistrado desde que existe interesse social decorrente da dimensão ou das características do dano ou relevância do bem jurídico. Então, esse requisito pode ser afastado pelo juiz a depender do caso concreto, mas a regra é 1 ano pertinência temática. Além de eu ter pelo menos 1 ano de existência, eu preciso ter entre as minhas funções a defesa do interesse que eu estou pleiteando em juízo. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que saber e que representa uma distinção importante, um descolamento do microsistema de processo coletivo em relação ao processo civil tradicional. Outro aspecto importante, pessoal, competência e daqui a pouquinho coisa julgada. E já adianto para vocês, se eu tenho um processo civil clássico, tradicional, quais são os efeitos da minha coisa julgada? Quem está vinculado àquilo que for decidido em uma demanda individual? Eu tenho uma coisa julgada que será inter partes. Resolve. Eu tenho uma demanda coletiva, uma demanda estrutural, mas eu só vinculei quem compôs a lide, quem estava no polo ativo e no polo passivo da ação. As demais pessoas não. Eu também preciso ampliar a coisa julgada e para chegar lá eu vou ter regrinhas de competência também específicas. E aqui eu trouxe para vocês disposição da Lei da Ação Civil Pública e do CDC. Então, a Lei da Ação Civil Pública diz pra gente que as ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano. Então, a lei está estabelecendo aqui uma regra de competência em razão do lugar. Mas aí, após a vírgula, que fica interessante. Cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. E esse aqui é um termo bastante discutido, bastante criticado. Por quê, pessoal? Foro do local é uma competência em razão do lugar. Não é um critério de competência funcional. Competência funcional está ligado essencialmente a funções diferentes dentro do mesmo processo. Então, por exemplo, o TJ, o TRF tem competência funcional para a apelação. Dentro do mesmo processo, eu mudo o órgão jurisdicional que tem competência. Essa é uma regra de competência relativa ou absoluta? Ela é absoluta. Sempre que há competência funcional, há competência absoluta. Mas percebam que o artigo começa falando em competência em razão do lugar. Competência em razão do lugar, ela é relativa ou ela é absoluta? Ela é relativa. Ela se prorroga. Ou seja, tá tudo escrito errado esse negócio. Não tem sentido eu estabelecer uma regra que define a competência em razão do lugar e falar que é competência funcional. O que a doutrina e a jurisprudência entendem a partir desse paradoxo na escrita do artigo? Eu estou falando de uma regra de competência territorial, competência em razão do lugar, mas que terá natureza absoluta. Portanto, se eu desrespeitar a regra de competência em razão do lugar para a demanda coletiva e talvez for proferida uma sentença, eu estou diante de uma decisão nula. Os atos praticados pelo juiz do lugar errado
serão atos nulos, porque esse juiz é incompetente de maneira absoluta. Então, ação civil pública eu tenho competência e razão do lugar, local do dano, mas será uma forma de competência absoluta, diferente do que acontece no processo civil tradicional que vocês veem lá no CPC. Propositura da ação torna prevento o juízo, como não poderia ser diferente. Se nós formos lá para o CDC, pessoal, eu tenho agora um detalhamento dessa regra. Então, a ação civil pública diz que foro do local onde ocorrer o dano. Mas que local é esse? Como eu vou definir isso? O CDC diz que vai ser competente para a causa a justiça local. Primeiro, foro do lugar onde ocorreu ou deveria ocorrer o dano, quando ele for de âmbito local. Então eu tenho um dano que abrange só uma comarca, só uma localidade. Quem vai ter competência territorial absoluta? O juízo daquela região. Agora imaginem que eu tenho um dano que abrange várias comarcas, vários municípios, vários estados, talvez. Aí eu estou na regra do inciso 2º. Foro da capital ou do DF, se eu tiver então dano de âmbito nacional ou regional. E aqui eu vou ter a prevenção como regra definidora. Então imagine que eu tenho um dano que abrange Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Quem tem competência? Capital. Qual capital? Cuiabá ou Campo Grande? Aqui conheci primeiro da questão. Mas eu vou julgar essas demandas na capital e não no interior, se fosse o caso, talvez, de abranger interior de Mato Grosso, interior de Mato Grosso do Sul. Então, tem essas regrinhas em razão da competência. Professor, muita coisa não entendi nada. Ação civil pública, o meu foro é o local do dano, que vai ter natureza absoluta. Lá no CDC a gente tem essa regrinha específica. Instrução, pessoal. Então, sei quem é o juiz competente, um ponto peculiar em relação à nossa instrução. Inversão do ônus da prova. A gente discutiu isso no comecinho do semestre, a gente falou de princípio da precaução, falou do indúbio pro natura. E nós falamos que esse indúbio pro natura, ele se aplica, talvez, no licenciamento ambiental, mas se aplica também à ação judicial. Então, a precaução, somada à disposição do artigo 6º do CDC, permitem a inversão do ônus da prova. E aí a gente tem a súmula do STJ muito importante sobre isso, que é a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. De modo que, se o autor da demanda, qualquer um dos legitimados, alega que o dano aconteceu, que o dano tem tais contornos, que o dano foi perpetrado no dia tal, eu vou presumir verdadeiro que o autor da demanda disse e caberá ao réu, caberá ao demandado fazer a prova em sentido oposto. Então, ele é que vai ter que demonstrar que não é desse jeito. Ele é que vai ter que fazer prova no sentido de o dano não aconteceu, não são essas as proporções, não foi na minha propriedade, foi na propriedade do meu vizinho. Então, em relação à instrução, nós temos a inversão do ônus da prova. Coisa julgada. E aqui, pessoal, eu vou ter regrinhas específicas, mas se vocês forem assimilar um ponto, é esse slide aqui. Na Lei da Ação Civil Pública, a gente tem uma previsão específica. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes. Por que a minha coisa julgada aqui é erga omnes? A gente acabou de falar. Meu processo civil tradicional, ele vai sofrer uma remodelação marcante na legitimidade ativa e na coisa julgada. Legitimidade ativa para permitir que outras pessoas ajuizem a demanda, pleiteando direito que não são dessa pessoa. No caso do Brasil, pela nossa legislação, são entidades públicas ou associação que preencha requisitos. Me adianta ter uma coisa julgada interpartes? Não, não me resolve. Se eu estou falando de algo que um dano, de um fato, o fundamento da minha demanda, da minha ação, ele abrange várias pessoas, não me basta ter uma decisão judicial na frente que vai se restringir apenas às partes. Eu preciso ter uma coisa julgada que envolva todas as pessoas, que seja, portanto, erga omnes,
Então, nossa decisão terá efeitos erga omnes na ação civil pública. Mas notem que está na sequência ali, que está sublinhado. Nos limites da competência territorial do órgão prolator. Pessoal, até muito pouco tempo atrás, isso aqui era aplicado. Então eu tenho coisa julgada erga omnes que não é erga omnes. Então eu tenho coisa julgada erga omnes, mas que se foi proferida em Mato Grosso do Sul, ela só vale em Mato Grosso do Sul. E se eu tenho um dano que abrange Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Não resolve, não adianta. Porque lá em Mato Grosso, se eu joguei Mato Grosso do Sul, lá em Mato Grosso não existe essa coisa julgada, não existe o efeito dessa decisão. Então aqui eu tinha uma coisa julgada erga omnes que não era nada erga omnes. Ou seja, só erga omnes dentro de um estado, dentro do local em que a competência do órgão jurisdicional. Pessoal, peço desculpas pelos cachorros, eles estavam calmos, mas eles vão continuar nos acompanhando, tá? Só que, vejam o julgado aqui embaixo, o STF declarou inconstitucional essa parte do artigo. Então, eu não vou ter a limitação que está sublinhada para vocês. Eu vou ter uma coisa julgada erga omnes real, erga omnes e pronto. Então, eu vou observar a regra de competência e vou fazer coisa julgada erga omnes de acordo com o que for estabelecido. Eu tenho um dano que abrange 3 estados e isso foi julgado em apenas uma capital, a minha coisa julgada abrange esses 3 estados, abrange toda a extensão do dano. Então, nos limites da competência territorial, essa parte que está sublinhada, ela poderia agora estar riscada, estar taxada, porque ela não tem mais aplicação, ela foi declarada inconstitucional. Então, esse é um aspecto importante. Depois da vírgula, ali, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Então, o que eu tenho aqui? Uma coisa julgada erga omnes, mas que é secundum eventum probationis. Ou seja, ela só será erga omnes e só fará coisa julgada material se ela não for julgada por falta de provas. Então imagine que eu tenho uma situação que foi ajuizada uma demanda pelo Ministério Público, uma ação coletiva. O juiz sentencia julgando improcedente o pedido, mas o fundamento da improcedência é a falta de provas. O que pode acontecer aqui? Eu não vou ter coisa julgada material, no sentido de não poder mais ser discutida essa situação. Eu terei coisa julgada formal e vou permitir que a questão seja rediscutida. Por quê? Se a minha primeira demanda, e aqui eu tenho uma demanda que interessa a coletividade, ela só não é julgada procedente porque o autor talvez tenha sido displicente, porque o autor talvez não tenha conseguido as provas necessárias, eu posso permitir que esse mesmo autor ou que outro legitimado ajuize uma nova ação, sem que isso caracterize coisa julgada. Então, aqui, se o fundamento da improcedência for insuficiência de provas, a coisa julgada será meramente formal. Então, eu posso rediscutir a questão. Eu posso ajuizar novamente uma demanda com o mesmo fato, com o mesmo fundamento, com as mesmas partes até, desde que eu traga a prova necessária, desde que eu traga a prova faltante. Aqui ação civil pública, aqui CDC. Pessoal, aqui eu vou ter regrinhas específicas, eu só vou deixar aqui o slide para vocês. Minha experiência em aula presencial, em aula não gravada. Quando eu leio o 103 do CDC, geralmente é a hora da confusão, em que muitas dúvidas surgem, que nada faz sentido, embora talvez o 16 da Lei da Ação Civil Pública tenha ficado claro. O que eu quero que vocês saibam, eu tenho na Lei da Ação Civil Pública essa regra específica, e se eu utilizar ela, tá tudo certo. De maneira prática, no mundo real, se eu trabalhar com uma ação que envolva, se for uma ação coletiva, eu consigo me virar com 16 da Lei da Ação Civil Pública com a jurisprudência do STF. Mas saibam que no CDC eu tenho regrinhas específicas para cada um dos interesses que eu estou tutelando. Porque a gente viu que o 81 estabelece que existem direitos difusos, inciso 1º, coletivos, inciso 2º.
individuais homogêneos, inciso 3º. O que o 103 do CDC faz? Ele estabelece uma regrinha de coisa julgada para cada um desses direitos. Então, nos direitos difusos, que são os mais etéreos, os mais propriamente difusos, eu tenho uma regrinha. No coletivo em sentido estrito, eu tenho outra regrinha. E no erga omnes, eu tenho outra regrinha. Nossas demandas em direito ambiental, elas serão essencialmente as do 81.1 ou do 103.1, que é a mesma coisa do 16. Então tá tudo certo. Mas saibam que a depender do tipo de interesse que eu estou tratando, eu posso ter coisas julgadas diferentes. Mas é essencialmente o que está ali no 16. Não muda muito, tá? Então, nossa coisa julgada, o mais importante é o que está aqui no 16, mas conheçam, saibam da existência do 13. Pessoal, então a gente falou já de fase extrajudicial, de legitimados, de competência, de instrução, de coisa julgada. O que eu preciso saber também? Como é que eu cumpro esse negócio? Como é que eu executo? Tem uma sentença que transitou em julgado. Como eu faço o cumprimento de uma sentença coletiva? E aí a gente tem 2 artigos específicos que nos interessam na Lei da Ação Civil Pública. Primeiro, e vamos falar nessa ordem, o 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação lhe promova o cumprimento, deverá fazê-lo o Ministério Público ou os demais legitimados. Então, se eu tenho uma coisa julgada, se eu tenho uma decisão que decorre de ação civil pública movida por particular, por associação, eu tenho essa regrinha dos 60 dias. Então, a associação tem 60 dias para iniciar o cumprimento de sentença. Se não fazer isso, essa atribuição, essa legitimidade para o cumprimento de sentença, ela é passada para os legitimados instituições públicas, com menção específica da lei ao Ministério Público. Outro ponto que nós até mencionamos em aula já em algum momento. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou conselhos estaduais com participação do Ministério Público, representantes da sociedade e sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Então, se, por exemplo, dano moral coletivo, ele é pago, se eu converto minha obrigação de fazer, de reparar o dano em uma obrigação de pagar, para onde vai esse dinheiro? Vai para as pessoas diretamente afetadas? Não, porque eu nem consigo mensurar muitas vezes quem são as pessoas diretamente afetadas. Esse valor vai para um fundo. Então, a lei estabelece isso e a gente vai ter o Fundo de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos, cuja utilização, cuja execução tem que ser revertido na defesa, em alguma medida, de alguma forma, no interesse lesado. Nossa questão, então, direito ambiental, matéria ambiental, meio ambiente. Tudo que for para o fundo a esse título tem que ser convertido para a proteção do meio ambiente. E quando a gente trabalhar com ação individual homogênea, que não vai ser o nosso caso aqui em direito ambiental, eu tenho uma regrinha específica lá no CDC. Quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha, que a doutrina chama de fluid recovery. Porque nos individuais homogêneos, eu não tenho essa dinâmica aqui, não vai para um fundo. Nos individuais homogêneos, eu preciso que as pessoas individualmente façam o cumprimento. Eu preciso pagar cada uma das pessoas de maneira específica. Então lá eu tenho uma regra específica com prazos específicos. Então muda essa dinâmica que existe aqui para o direito ambiental, não vai existir em situações que envolvam direitos individuais homogêneos. Pessoal, a gente tem também aqui ação popular. Nós falamos de vários legitimados, instituições públicas, em associação. Falamos apenas em entidades coletivas, mas isso aqui vocês certamente já viram lá no comecinho de Direito Constitucional, possivelmente já viram com a professora Kelly agora no finzinho do curso de vocês, que a ação popular é uma ação que a Constituição Federal remodelou, readequou em relação ao que existia lá na lei antiga, permitindo que um cidadão, ou seja, a pessoa em pleno exercício dos direitos políticos, possa ajuizar. Nos termos da lei, pessoal, eu não tinha, se eu olho para a Lei da Ação Popular, que é lá de 65, eu não tinha previsão de ação popular em defesa do meio ambiente.
Se você parar agora, abrir a lei, não tem lá meio ambiente. Ela é uma ação que nasce voltada para o controle da administração pública. Inclusive é a lei que vai estabelecer os vícios do ato administrativo, etc, etc. Então o escopo da lei da ação popular é controle da administração pública. Só que a Constituição, quando veio em 88, ela estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa. Opa, até que era tudo igual, mas eu tenho a moralidade administrativa ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Então, esses elementos aqui possibilitam que o indivíduo, um cidadão, utilize uma ação popular para a defesa do meio ambiente. Aqui destaquei para vocês que quem tem legitimidade é um cidadão. Uma instituição, o Ministério Público, a Defensoria Pública pode ajuizar uma ação popular? Não, nunca, de jeito nenhum, pessoal. Por quê? Instituição é cidadã? Isso não existe. Instituição é um indivíduo, é uma pessoa que tem título de eleitor. O promotor de justiça, se ele quiser, na condição de cidadão, ele pode ajuizar uma ação popular. Cada um de vocês, se quiserem, podem ajuizar uma ação popular, desde que o seu título esteja em dia, que você não esteja com pendências na justiça eleitoral. Então, essa é uma ação que é destinada exclusivamente ao cidadão. Instituição não ajuiza ação popular, somente os cidadãos. E é possível, desde o texto de 88, que eu ajuize uma ação popular em matéria ambiental. Pessoal, aqui a gente tem regrinhas de coisa e julgada. O 18 fala pra gente, deixa eu me esconder aqui, que a sentença terá eficácia de coisa julgada erga omnes, exceto de improcedência por deficiência de prova. Notem, mesmíssima regrinha do 16 da Lei da Ação Civil Pública. Então, minha coisa julgada abrange todo o Estado brasileiro, exceção se for julgada improcedente por insuficiência de provas. Situação em que uma outra pessoa pode rediscutir essa questão. Artigo 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Então, notem, eu tenho uma sentença que julgou improcedente a ação. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês já conhecem. Talvez como remessa necessária, alguns como recurso necessário, não é recurso, remessa necessária é o nome mais adequado. Aqui nós temos uma remessa necessária invertida. Por quê? Na remessa necessária que vocês conhecem, quando a administração pública perde uma demanda, em alguns casos, na verdade é a regra, e eu tenho exceções, essa sentença só surtirá efeitos regulares depois de revisada pelo tribunal. Aqui eu tenho uma situação em que talvez a administração pública seja ré. Aqui eu tenho uma situação em que o autor popular, em que o cidadão perdeu a ação. Então, se o cidadão perdeu a ação, eu tenho em favor dele a remessa necessária. Então, aqui a remessa necessária ela opera efeitos não em favor da administração pública, que muitas vezes é demandada em ações populares. Daí porque o nome de remessa necessária é invertida. Aqui a remessa necessária é em favor do autor. Então, na ação popular, esse é um outro ponto relevante. Talvez vocês tenham visto isso com a Kelly, possivelmente viram, mas é um dos pontos que processualmente mais nos interessa, porque é diferente. E também porque representa uma exceção à dinâmica que vocês já estudaram em processo civil. Ufa! Pessoal, fui o mais breve possível, porque eu sei que vocês estão na correria, porque a gente tem bastante coisa para conversar também, acumulado. Se eu for falar tudo e não for tão célere, eu vou cansar vocês, embora vocês também estejam talvez vendo esse vídeo já em 2x. Não sei se a minha voz permite, se a velocidade que eu falo permite, mas é isso, pessoal. Então, essa é a nossa aula 8. A gente falou um pouco sobre procedimento
Espero que de maneira clara, porque eu sei que tem muita gente também que não gosta de conversas a respeito de processo, mas como funciona o processo para a responsabilidade civil ambiental, como isso será operacionalizado. Então é isso, muito obrigado, foi um prazer como sempre e tchau, tchau.